Saudações visionários, como que vocês estão? Mais um episódio do Talk Visionário começando aqui e desde já eu agradeço pela sua presença assistindo e ouvindo esse podcast que certamente tem edificado muitas vidas, inclusive a sua, que vai compartilhar esse vídeo e vai comentar aí embaixo também. Hoje mais um episódio daqueles especiais, no qual eu, o Hudson Rafael, conhecido como Rudy, venho apresentar para vocês convidados especiais diante de mim, como por exemplo a presença do missionário Roberto Joaquim, que é responsável por algumas casas de recuperação. Também diante de mim o nosso pastor Antônio Anderson, que é formado em gestão empresarial pela FATEC, também formado em teologia e estudante do nível bacharel no mesmo curso. E ao meu lado aqui o meu amigo querido, presbítero Marcos Santos, que é professor em teologia e professor de escola bíblica dominical. Então a gente está bem servido nessa mesa de pessoas que vão debater e conversar sobre o tema que é de suma importância para nós hoje aqui: vida espiritual versus mundo ou era digital. O que você pensa disso? Bom, com certeza você vai deixar também nos comentários o teu ponto de vista, vai comentar alguma coisa sobre o assunto. Mas de antemão, para minha mesa, aos meus amigos, sejam bem-vindos. Eu quero que você dê as suas considerações iniciais, missionário Roberto Joaquim. É um prazer enorme estar nessa mesa juntamente com meus irmãos. Muito obrigado, Hudson, pelo convite. Muito obrigado, ouvintes. E estamos aqui para somar. Vamos aprender junto. Pastor Antônio Anderson. Quero cumprimentar a todos que vão nos acompanhar aí no decorrer dessa semana. Dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui, né? Agradecer ao Rudy pelo convite. Esperamos que nós possamos ter uma tarde abençoada, produtiva. Eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para todos vocês. Certamente. Presbítero Marcos Santos. Eu quero a primeira expressão dizer: Deus seja louvado. Mais uma vez, Deus seja louvado, porque nos concedeu essa tão rica oportunidade de mais uma vez estar aqui com os nossos companheiros aí, que trarão para nós uma palavra de edificação espiritual, com esse tema que é um tema tão atual e que tem mexido e até regido a vida de algumas pessoas. Meu agradecimento a Deus e a todos que estão ao redor desta mesa, e ao nosso irmão Fabinho também. Que Deus seja conosco nesta live. Pois bem, pessoal, a equipe está formada e nós vamos começar a entrar no assunto, a era digital. Ela, que é um período histórico atual marcado pela transição da tecnologia analógica para a tecnologia digital, né? Que é a internet, os computadores, e essa tecnologia molda a política, molda os relacionamentos sociais, a economia, e ela é caracterizada pelo acesso rápido, fácil à informação. A pergunta que se dá aos senhores aqui na mesa a princípio é: era digital, conexão ou distração, Roberto Joaquim? Então, depende de que ponto que nós enxergamos a conexão digital. Ela pode ser uma distração, ela pode ser uma ferramenta de trabalho, depende do tamanho da responsabilidade de quem esteja usando. Eu posso usar ela sem nenhuma responsabilidade e ela acabar com o meu casamento. Eu posso usar ela com muita responsabilidade e ela me proporcionar a ganhar muito dinheiro. Eu posso usar ela sem nenhuma responsabilidade e perder meu ministério. Eu posso usar ela com responsabilidade e levar uma vida até os caminhos de Jesus. Então depende de que ponto que nós vamos usar essa era digital. Era digital, pastor Antônio Anderson, conexão ou distração? Muito bom. Eu acho que para a gente trabalhar esse ponto, vale lembrar um ditado popular que diz assim que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, em concordância aqui com o nosso irmão missionário Roberto, eu entendo que o problema é exatamente na maneira como se usa. Então, tanto ele pode ser uma conexão como uma distração. E isso vai depender exatamente da finalidade, né, que os usuários eles
empreendem quando estão diante das redes sociais, das mídias digitais. Então, é uma resposta que a gente não consegue trazer uma conclusão, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer uma construção aqui muito interessante. Maravilha. Você já viu que nós estamos preparados para o tal tema. Antes de passar para o Marcos, meu amigo Marquinhos, a gente chama Marquinhos carinhosamente, né? Presbítero Marcos Santos. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, ajuda, fortaleça, compartilhe os vídeos e comente embaixo. Marcos Santos, presbítero. Era digital, conexão ou distração? Aí depende também, pegando uma carona aqui, um gancho com o pastor Roberto, depende de que forma nós usamos a mesma, né? E também eu estava pensando aqui a respeito da instrução que nós recebemos antes de fazer o uso dela. Porque, por exemplo, uma criança, ela não nasce conectada, mas com o passar do tempo ela vai se conectar aí com alguma rede social. Então, antes da criança ter acesso a esse tipo de informação que pode trazer benefício e trazer malefício, ela precisa ser instruída. Então, para ela, se ela for bem instruída, vai ser uma conexão excelente. Mas se ela não teve uma instrução, vai ser apenas uma distração. Rapaz, mas que definição. Acabou o podcast? Vocês definiram muito bem. Mas parece que Daniel, o livro que leva o nome dele e que foi escrito pelo tal, 12, parece que Daniel estava prevendo isso. Na verdade, inspirado por Deus, é óbvio que tudo que ele vai dizer aqui se encaixa com os nossos dias. Mas observe este versículo, o capítulo 12 de Daniel, no versículo 4, olha o que o texto diz, numa tradução mais atualizada. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o enquadrinharão e o saber se multiplicará. Guarde isso, olha essa parte final. E o saber se multiplicará. Era digital. Eu posso definir também como a era da facilidade, da praticidade ao acesso à informação. Senhores, nunca estivemos tão conectados e é fato. Que isso não é novidade para ninguém aqui. Tá? Se você pegar os celulares do início dos anos 90 para os nossos celulares nos dias atuais aqui, fazem tudo. Antigamente só dava para jogar o joguinho da cobrinha. Isso é um exemplo bobo, tá? É um exemplo bobo. Mas será que nós não chegamos também no ápice, no extremo do distanciamento com Deus? Tu entendeste, pastor Anderson? Sem sombra de dúvida. Dois fenômenos acontecem nessa era digital que vale a pena a gente ressaltar. A gente nunca teve tanto acesso à informação em quantidade e velocidade, mas também nunca tivemos atravessado um tempo de tantas pessoas que estão despreparadas para o contexto da vida. A gente tem uma informação, um acesso à informação, mas a gente não tem conseguido produzir nada com as informações que a gente tem acesso. E, infelizmente, a gente pode apontar um quadro geral que acontece na sociedade. A sociedade tem mostrado isso. E eu posso dizer de maneira categórica, porque a minha esposa ela é pedagoga, né? Ela é professora do Estado. E a gente sempre conversa a respeito disso, porque ela tem alunos hoje numa sala de 4º ano que não são alfabetizados. Eles não conseguem ler, não conseguem escrever. E isso mostra exatamente, a gente está falando exatamente de uma geração que nasceu nesse contexto digital. Sim. Né? Uma geração que viveu isso desde o começo. Eu nasci na década de 80, não sei os irmãos aqui, o Roberto na década de 70, se eu não me engano, né? 77. E eu peguei a transição de tudo isso, né? Porque a gente saiu dessa era analógica que o nosso irmão Rudy ele bem trouxe aqui, e começamos o início da questão da era digital, aquela internet de escada, né? Que você fazia um barulhinho. Tudo bem que eu nasci nos anos 2000, né? Mas eu lembro dessa época aí. Olha, tá nos tapeando aqui, meus irmãos, mas essa parte a gente deixa pra lá. Mas como a gente pegou tudo isso, né? E assim, hoje a gente percebe que as pessoas elas têm uma falta de instrução gigantesca,
tendo as informações que a gente não tinha lá atrás. Né? É um fenômeno que precisa ser estudado e, infelizmente, isso acabou reverberando também dentro da igreja. Né? A gente vive um analfabetismo bíblico extremo e que é ignorado por muitas pessoas. Gente, isso envolve muita coisa, né? Você está comentando aí e vai abrindo a mente. Você dizia, por exemplo, que a sua esposa trabalha como professora, pedagoga e tem alunos na quarta série. Ano, que não sabem ler, né? Ou seja, a tendência dessa era digital era nos informar em todos os aspectos. Mas será que a gente está fazendo bom uso? A gente já vai entrar nesse ponto, é uma das perguntas que eu já preparei, mas o nosso pastor, o Antônio Anderson, comentou algo muito relevante. Eu quero saber de você, missionário Roberto Joaquim, me diga, por gentileza, causou mais distanciamento de Deus? Será que nós estamos no ápice do distanciamento de Deus, mesmo em uma era de informação? Então, irmão Hudson, Quando eu dei a entrada falando que depende como que nós usamos, sim, é independente de idade. Independente de idade. A sabedoria, ela tem que vir independente de idade, porque nós estamos vendo pessoas, nós estamos vendo pastores com ministério, com família, e perdendo seu ministério, perdendo sua família por causa de usar mal a era digital, por causa de usar mal um vídeo. Mas isso já não acontecia sem a era digital? Então, acontecia, mas não era tão escancarado como é hoje. Talvez não tão frequente. Hoje em dia tem muita facilidade. Hoje em dia ficou mais fácil de pecar. Muito fácil. E se você não se policiar, você joga seu casamento pro alto, você joga sua família pro alto, você joga seu ministério pro alto, você joga sua vida com Deus pro alto. Se você não se policiar, você vai estar dentro de um quarto e vai falar assim, ninguém vai ver, e você vai entrar num site pornográfico, mesmo tendo ministério, mesmo tendo família, mesmo tendo tudo a perder. E nós não vamos muito longe, nós vemos ministérios acabar por causa disso. Tá? Nós vemos, às vezes nós estamos vendo os pastores entrar por um caminho que não tem volta. Às vezes por causa de 1 minuto, por causa de um deslize, de 1 segundo. E hoje está na palma da mão. Hoje, através do seu celular, realmente você peca. Então, tem que ter realmente uma sabedoria para usar. E nós estamos vendo uma geração, na era digital, uma geração chegando, está tudo na mão. Está tudo fácil de você faz a pergunta, o celular te responde, você faz a pergunta, o Google te responde, mas até que ponto que eu posso usar isso? Não vai me afastar de Deus? Nós estamos vendo pastores perguntando para o Google como que monta um sermão e o Google dando o sermão já montado e ele vai pregar à noite, só que ele não orou, ele não estudou, ele não perguntou para Deus que era aquele sermão. Só leu aquilo. Não, ele só perguntou para o Google, o que eu prego hoje? E o Google deu. Você vai pregar tal coisa. Será que agora, permita-me, o Rudy, ele elevou aqui o debate nessa pergunta, ele levou para um nível assim, muito importante, porque a pergunta, ele fez uma colocação, pastor Marcos, muito interessante. Isso já não acontecia antes? E a gente sabe que sim. Porque levanta-se uma outra questão a respeito disso. O problema são as redes sociais, né? A era digital, ou ela apenas evidenciou um problema que já existia há muito tempo e que ninguém conhecia? Ela amplia, de repente, a questão do deslumbre dos problemas. Porque, Roberto falou aqui, antigamente você tinha uma dificuldade para ter acesso a tantas coisas que hoje, com um clique, está na palma da mão. Verdade. Mas é um problema da tecnologia, ou apenas a tecnologia está mostrando que o ser humano ainda precisa de uma transformação, né? Esse é um ponto interessante, né? Interessante. O complicado, pastor Antônio, antigamente, para uma pessoa pecar, talvez ela teria que
pegar um canal pago na televisão para ela conseguir ter acesso à pornografia. Ou comprar aquelas revistas, né, que antigamente tinha nas bancas. Não sei nem se existe mais, mas acredito justamente. que existe. Então, Mas mas ela iria comprar aquelas revistas que antigamente tinha nas bancas e esconder na onde dentro de casa que não desse um acesso para sua esposa, para os seus filhos. Verdade. Hoje não. Hoje o camarada, ele tá na palma da mão dele. Basta um clique. E de repente ele tem um ministério, de repente ele é renomado e ali está o livre-arbítrio dele. Eu vou pecar ou eu não vou pecar? Porque até você sair da sua casa e ir na banca comprar uma revista, antigamente, dava muito tempo da pessoa se arrepender e falar, não vou fazer isso não. Agora, em um clique ficou muito fácil. Em um clique, realmente ele pode jogar tudo para o alto em questão de segundos. Então a era digital, se eu não tiver sabedoria nessa era, eu posso jogar aquilo que eu passei anos construindo em decorrer de segundos. Eu acabo com tudo que eu construí. E vamos falar aqui, para você conquistar com Deus, demora muito. Para você conseguir algo de Deus, parece que é uma eternidade. Mas para você jogar fora, é questão de minutos. Verdade. Existe uma colocação bem interessante. Partindo dessa área de instrução, de trabalhar com pessoas e aconselhar elas, eu assisti uma situação bem complicada, né? Porque eu conheci a moça e conheci o rapaz, e eles foram casados, ficaram praticamente, se eu não estou enganado, 12 anos, mas por detrás dos bastidores, a mulher se comportava de uma outra forma com a rede social. E aí o casamento deles foi se afunilando, e foi aonde eu participei de certas reuniões com eles para tratar o assunto. Essa situação dela foi dificultando o casamento, mas ninguém sabia. E aí a gente dando em cima e falando, mas o que está acontecendo? Que esses dois agora querem se separar e tal, vamos continuar orando. Aí depois que eles se separaram, que a mulher foi para um lado e o rapaz permaneceu no local onde ele estava, o rapaz me enviou uma mensagem para mim mostrando que ela estava inserida num site de relacionamento extraconjugal. E já fazia algum tempo. Então percebam aqui o que a gente está tratando, que se nós conseguirmos captar um problema que está sucedendo numa família em relação à rede social, a gente consegue, em nome de Jesus, resolver aquela situação. Mas muitas das vezes, até nós estamos distanciando de Deus. Muito forte. Porque nós não procuramos um site de relacionamento extraconjugal, não procuramos um site de pornografia, nada disso. Temos lá o nosso Facebook tranquilamente, temos nosso Instagram tranquilamente, mas nós ficamos o dia inteiro no celular. Quando estamos no culto, estamos com o celular. Em vez de chegar, fazer a oração, sentamos e quem será que mandou mensagem? Nós partimos de um princípio, eu fui instruído assim quando eu tive o primeiro celular meu. Quando você for para o culto, não leve celular. Não leve celular. Porque quando você estiver lá, você está na presença de Deus, você está se aproximando de Deus. E o celular, ele querendo ou não, ele vai dar uma vibradinha, ele vai dar uma mexida e você, curioso, vai querer mexer. Então, uma coisa que a gente precisa aprender para a gente não ter dificuldades aí em relação a essa conexão, ou a internet, ou rede social, é que nós devemos também aprender a jejuar o nosso celular. Olha, isso é interessante, a gente vai entrar nisso já. Jejuar Mas, Marcos, eu o quero celular. saber mais uma coisa de ti, você falando. Você definiu muito bem esse ponto de vista seu. Mas vem cá, eu não estou falando no âmbito pessoal. Eu, você, pastor Antônio, missionário. Mas no âmbito igreja. Será que a igreja hoje não está embutida, nesse momento da igreja atual, não está embutida em num distanciamento de Deus ao ponto de ser a era da igreja que mais se distanciou de Deus na história? Eu acredito que sim, porque como eu disse aqui, quando a gente estava conversando, já fazem aproximadamente 40 anos que nós estamos nessa caminhada, né? De Assembleia de Deus eu devo ter mais ou menos 38 anos. Eu peguei aquela época que a Assembleia de Deus, as irmãs não podiam usar aquela parte curta, né, da blusinha, tinha que ser comprida. 3/4.
Então a gente acompanhou algumas histórias, né? E a gente viu como que era a vida da igreja naquela época, como que era a dimensão, como que era a oração, como os milagres aconteciam, como eram as conversões genuínas. Porque hoje praticamente a gente vê alguém se convertendo ao evangelho e a gente tem que colocar aspas. Porque às vezes a pessoa vem num culto, levanta a mão, mas no próximo culto já não volta mais. Não volta mais. Não tem aquela... As pessoas estão se distanciando de Deus ao ponto de dizer, eu aceitei a Jesus na igreja ontem, mas eu não preciso estar nos cultos, não. Posso ficar em casa acompanhando aqui o culto pela internet e às vezes não eu já vou falar sobre isso. Não acompanha o culto pela internet, porque em casa você tem muita coisa para fazer. Entendeu? Então a gente vê que aquela igreja com a qual eu pertenci, que eu cresci, era uma. E essa igreja que nós temos hoje é outra, é diferente, mesmo sendo a mesma placa, ela é diferente exatamente por causa dessa situação de que muitos de nós, de maneira, vamos colocar, socialmente a igreja está se afastando de Deus, ou seja, a maioria dos membros já não tem mais aquele compromisso firme com Deus, de busca, de devoção, de jejum, de oração. Não é a mesma conexão, Marcos. Não tem a mesma conexão com Deus, no caso. Né? Com Deus. Interessante a gente pontuar aqui também, dentro dessa questão desse distanciamento de Deus, é interessante colocar a questão de causa e efeito. Causa e efeito. Por quê? Porque nós estamos diante de um fenômeno que eu acho que é inegável, né? As pessoas, embora os números, né? Você vai pegar dados aí principalmente do IBGE, os censos realizados. Aparentemente, né, nós temos vivido um crescimento da igreja evangélica aqui no Brasil. Sim. Mas nós que vivemos o dia a dia da igreja percebemos que a qualidade de vida cristã caiu assustadoramente. Então a gente está diante de um número que é um número um número inflado, né? Mas a realidade é que nós temos no Brasil muitos evangélicos e poucos cristãos. E é muito importante a gente fazer Você repita isso depois. Desculpa cortar seu raciocínio. Sim. Então, nós precisamos fazer uma distinção exatamente disto dentro da igreja. Evangélico e cristão. E eu considero cristão aquele que realmente ele vai seguir uma vida doutrinariamente pautada nas escrituras sagradas. Então, assim, eu acho que ficaria, na minha modesta opinião, eu acho que seria raso a gente culpar a rede social, os meios digitais, porque para mim isso é um efeito e não uma causa, né? O pastor Marcos colocou, por exemplo, uma causa aqui: as pessoas estão parando de orar. Sim. As pessoas estão parando de jejuar. Isso é causa. Qual vai ser o efeito? Então a rede social ela vem, o celular ela vem como um efeito de coisas que já estão sendo produzidas de maneira equivocada na nossa vida cristã. Então é a mesma coisa de você cavar uma cova e assim, você não sabe em que momento você mesmo vai cair nela. É assim que eu enxergo, né, a questão de como as pessoas estão vivendo a vida dela. E a partir dessa ideia é que a rede social, na minha opinião, ela vai se tornando um problema. A rede social não é um problema, ela se torna um problema para quem tem um problema. Entendi. Roberto, concorda com isso? Mas antes, olha que interessante que eu vou falar aqui agora, Marcos e pastor. Na casa de recuperação ou nas casas de recuperação tem celular lá dentro para interno? Não, é proibido. É proibido. Vem cá, tem transformação? Tem. Muita transformação. Muita transformação. O povo ora, fala um pouco da rotina do interno e eu já entro nesse ponto para você concluir também. O interno ele tem oração 3 vezes por dia. Ele não pode acessar celular. Ele não pode acessar televisão. Ele vai assistir aquilo que a casa liberar para ele assistir. O interno ele tem 3 cultos por dia e esses cultos são norma da casa. Ele não tem opção. Tem como não sair crente de lá, irmão? Tem pessoas que não querem. E nós respeitamos a vontade da pessoa.
Só que se ela não quiser participar dos cultos, se ela não quiser participar do procedimento da casa, ela vai acabar sendo desligada, porque a casa não muda por causa do interno. O interno é que tem que mudar por causa da casa. Muito forte. Agora vem cá, já teve interno que pulou o muro e fugiu? Não, nós não temos muro. Nem muro tem. Não tem muro. Mas já aconteceu algum relato de algum que gostaria de fugir, que empreendeu alguma fuga do ambiente por não querer não aceitar o tratamento? Já. É natural. Mas não precisa fugir, não, que se ele não quiser, nós trazemos ele de volta. Outra pergunta que eu faço agora com relação a isso para ti, missionário Roberto Joaquim. Você acha que se o crente hoje, se Deus viesse aqui na Terra, Jesus, me permita, irmãos, uma analogia ridícula, tá? Tomasse o celular de todo mundo e colocasse o celular de todo mundo em um bairro separado, distante, no meio do oceano, vamos supor. Uma ilha lá, no meio do oceano. Você acha que os crentes pulariam os seus muros das suas casas, comprariam botes e barcos para ir até lá, ou ficariam cultuando como os internos cultuam dentro da casa de recuperação? Então, irmão Hudson, entra o livre-arbítrio. Tem pessoa, a Bíblia fala que nos últimos tempos viria uma apostasia da fé. Tem pessoas que estão dentro da igreja sim, mas como o pastor Antônio falou, estão lá dentro, mas não são cristãos. Eles estão lá dentro, anda conosco, convive conosco, mas não são um de nós. É forte. Tem pessoas que realmente eles não se desviam porque tem medo de cair um raio do céu e Deus punir, mas não acreditam mais. Não acredita nesse livro, não acredita no que o livro diz. Tem mais medo de uma punição, de repente? Tem medo de uma punição, aprendeu assim. Se eu sair, pode acontecer alguma coisa ruim, mas não acredito nas promessas que um dia Deus fez para a minha vida. E eu posso falar uma coisa, é um discurso até um pouco duro, mas assim, se a tua condição é essa, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Pastor Antônio, nós estamos tratando hoje da era digital. Amém. Só que o esfriamento espiritual não veio por causa do celular. O povo já estava frio. Antes, o celular começou realmente, começou a ver essa pandemia de celular de alguns anos para cá. Mas antes, a diferença de evangelho já tinha vindo muito antes. Antigamente você falava de jejum e oração, era bíblico. Você aprendia isso dentro da igreja. Hoje tem muita igreja que isso é um palavrão. Jejum, oração. Submonte? Não precisa disso. Tem algumas pessoas hoje, e me perdoe falar nisso, mas tem algumas pessoas hoje, se você falar pro irmão, vamos orar, o irmão fala para você está falando que eu estou em pecado? Por que eu preciso orar? Misericórdia. Mas eu não duvido, é verdade, viu? Tem ministério, mas não ora. Não ora. Agora vem cá, antigamente, um pastor, ele orava para ele trazer a palavra. Sim. Hoje muitos pastores não acreditam mais nisso, que precisa orar para trazer a palavra. Eu já aprendi. Hoje em dia, eu acho que quando ora é só para trazer a palavra quando é convidado. Né? Eu acho que às vezes não é nem isso, tá? Eu acredito aquilo que você falou no começo, vai no IA lá, pede um sermão para pregar no culto de domingo. E prega, ou acha que é tão íntimo de Deus que Deus tem que usar ele. Uns anos atrás, a gente teve, uns bons anos atrás, me lembro de uma irmã, não lembro se era missionária, e ela foi pregar, e ela contou um testemunho que nunca mais eu esqueci. Ela falou que ela foi convidada para pregar num congresso grande, e ela naquele dia, não sei se foi na semana ou no dia, ela se preparou como nunca. Ela jejuou, se preparou na questão da leitura da palavra, e quando chegou lá, para surpresa dela, ela falou que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, e ela saiu muito frustrada porque ela tinha jejuado, ela tinha orado, e aí ela foi falar com Deus e perguntou: Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque tudo que o Senhor pediu, que eu conheço, eu fiz. Eu orei, eu jejuei, me preparei, e não aconteceu nada. E ela falou que Deus falou com ela uma palavra que mudou muito, mudou a história dela como pregador. Falou assim: você fez tudo isso porque você queria que eu te usasse naquele momento.
mas eu quero te usar quando eu quiser. Então você precisa não se preparar para um momento. Você precisa estar preparada para quando eu te acionar. Pastor Isso Antônio, muda tudo. permita-me contar um testemunho aqui rápido. Uns tempos atrás eu estava agendado para me pregar na igreja de um amigo. E estava em casa, estava orando. E esqueci completamente da igreja que eu iria pregar. Da agenda, esqueci completamente, apagou. Eu peguei um dos alunos da casa de recuperação e subiu no coração. Eu falei, eu tenho que levar ele em alguma igreja. Subiu no coração, vou visitar a igreja do pastor Antônio. E fui visitar a igreja do pastor Antônio. E na hora que eu entrei lá dentro, um amigo me mandou recado. Irmão, o irmão tá a caminho? Eu falei, irmão, o que houve? Aí ele me mandou de novo. Irmão, tá tudo bem? O irmão tá a caminho? O irmão prega aqui hoje. Eu tinha esquecido que eu ia pregar lá hoje. E o pastor Antônio me pediu, naquela hora me pediu para mim estar ministrando. E eu já estava lá dentro da igreja dele, não daria mais para sair. E eu trouxe uma saudação rápida. Minto, não ministrei não, eu trouxe uma saudação. Foi no dia que você pregou, Hudson, na igreja do pastor Antônio. Muito forte. Eu estava agendado para pregar. E eu trouxe uma saudação rápida. E após essa saudação, o pastor Antônio me falou que Deus teria falado com uma ovelha dele lá que estava com depressão. Fazia uma semana que não saía de casa, era isso? Ela já estava com crise de pânico já, sabe? Já não conseguia mais sair em sociedade. E quando Deus começou a usar o Roberto na ocasião, eu sabia exatamente do que se tratava, né? E outra coisa, quando é Deus que fala, irmão, presta atenção. Se Deus ele tem uma revelação, uma profecia, isso tem que obrigatoriamente ser acompanhado de um sinal de Deus. Porque tem muita gente na internet aí que ela está reproduzindo situações. A coisa mais fácil que tem, você chegar numa igreja e falar assim, olha, Deus está falando com alguém que tem um problema de casamento aqui. É simples falar isso, tem muita gente lá. Mas não só Deus, ele na ocasião, ele mostrou para o Roberto como trouxe a cura. Essa pessoa hoje, ela é uma pessoa completamente curada da depressão. Completamente curada. E glória a Deus por isso. E por que eu trouxe isso, irmão Hudson? Porque do caminho, eu peguei o Uber, do caminho de casa até lá, Deus falou para mim sobre depressão. De casa até chegar na igreja, Deus veio me trazendo a situação sobre depressão. Quando eu cheguei na igreja que Deus deu a oportunidade, que nós entregamos aquilo que Deus colocou, eu sabia que tinha direção certa. Mas o você deixar ser usado é no decorrer do tempo. Você tem que estar pronto. O obreiro ele tem que estar pronto para ser usado todo dia. Então o estar pronto para ser usado todo dia não cabe uma mensagem de internet, não cabe um texto pronto, colado de alguém. O texto que eu pegar de um Billy Graham, ele não vai fazer o mesmo efeito na minha vida. Eu não orei por esse texto. Eu não paguei o preço que o Billy Graham pagou por esse texto. Eu posso pegar o texto montado dele, que não vai acontecer nada. Agora, o texto mais simples que tiver, que Deus te der, vai gerar efeito na vida de uma pessoa. Creio assim também. Gente, é interessante tudo isso que a gente está falando, embora a gente tenha muito assunto para comentar aqui. Mas eu estava observando vocês falando, relatos, experiências e pontos de vista e até bíblico sobre o assunto, e é muito interessante. Por quê? Porque parece dar a entender, eu particularmente não vou mentir para os senhores, minha visão política é direita, não tenho nada, não devo nada a ninguém, esconder, minha visão, né? A minha nada também. a esconder, eu sou bem posicionado quanto a isso, e trabalho em televisão, e um abraço para todo mundo aí. Mas a realidade é que algumas coisas eu fico comparando. Vocês concordaram só sim ou não? Vocês concordam que a era digital, os meios de comunicação e os recursos digitais são como uma arma hoje em dia? Sim. Sem sombra de dúvida. Tá entendendo? Hoje com base no que vocês falaram, o ponto de vista de cada um de vocês, eu acho que eu não apoio mais o porte de arma, a posse de arma para pessoas. Por quê? Porque eu começo a comparar que como uma arma é um revólver,
uma .40 ou qualquer outro tipo de calibre existente, arma de fogo, também assim é as redes sociais. E a gente se mata aos poucos e mata aos poucos outros também com as redes sociais, com essa tecnologia. Desculpa a comparação que talvez seja bem extrema, mas com relação a isso eu observo que as redes sociais também é uma arma. Aí uma pergunta que se dá, a oportunidade faz o ladrão? Vocês falaram aqui para mim, nós concordamos muito nisso inclusive, que antigamente não tinha os recursos e parece que tinha uma conexão maior com Deus, embora já existia, óbvio, o pecado. Eu pegando o seu gancho, eu trabalho na área de segurança e de vez em quando nós brincamos na área de segurança, porque tem algumas pessoas dentro da área de segurança que tem o curso, tem o porte. Se a empresa entregar o revólver na mão dele, eu peço a conta. Não trabalho, você percebeu eu não que na era passo digital o 12 revólver horas. está na mão de todo mundo, gente. Então, na era digital, tudo bem, a era digital ela pode se tornar uma arma, sim. Mas ela está matando quem? Quem atira ou quem pega o tiro? Porque nós estamos no meio da era digital, mas tem tanta gente adoecendo por causa da era digital. Nós estamos no meio da era digital, sim, mas a depressão nunca foi tão grande. A solidão nunca foi tão grande. Você tem acesso a todo mundo. Sim. Se você quiser falar com uma pessoa hoje do outro lado do planeta, você fala. E você se sente só. Você tem depressão. Bem, né? Era pra estar tudo bem. Por que lógica, essa geração tem lógica. tanta depressão? Por que essa geração tem tanta ansiedade? Por que você está dentro do culto e você não consegue ouvir um culto de 2 horas inteira sem tocar no celular por causa de ansiedade? E esse ponto é interessante porque muito disso tem a ver com a questão da era digital. Mas então, eu estou matando aquele que eu atiro ou eu estou morrendo atirando? Eu acho que ambos, hein? Eu acho que isso é uma via de assassinato e suicídio. Né? É um assassinato e um suicídio. A Bíblia ela fala que onde tiver seu coração, aí vai estar seu tesouro. Eu vivi uma experiência que eu devo compartilhar aqui, pegando o gancho nessa expressão que o Hudson usou, né? Quando eu já estava aqui em São Paulo, eu tinha um professor que morava no interior. E ele trabalhava na área de vidraçaria. E aí o que acontece? Um dia ele mandou uma mensagem para mim falando assim: tem uma moça que era da igreja, tá afastada e tal, e ela quer que eu vou na casa dela fazer um serviço para ela. Mas o marido dela não fica em casa. Automaticamente, quando ele disse a primeira vez, eu disse para ele: não vá. Não vá lá, só vá quando tiver o marido lá. Não vá com ela sozinha. Mas ela já estava com segunda intenção. Uhum. Ela mandou a mensagem uma vez, ele disse: não, eu vou só quando seu marido estiver aí. Ela tentou mais 2 vezes. Na terceira vez ela conseguiu convencer ele para ir lá na casa dela. E aí ele chegando lá para fazer o serviço, eu acredito que ele foi colocar um espelho, se eu não estou enganado. Quando ele entrou para dentro, ele, com o material, tudo que ele ia trabalhar, ele perguntou: cadê seu marido? Ela disse: meu marido não está aqui. Já foi abraçando ele, já foi tirando a roupa e já deu um problema, né? Aí vocês veem como que é. Pelo celular, ela convidando ele para... Ficou mais fácil planejar o crime, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Você ia concluir, desculpe. Ficou mais fácil. Não foi. É exatamente a questão que a gente está falando aqui, né? Esse é o ponto que eu gosto de frisar. Essa era digital, ela não é em si, no meu ponto de vista, o problema, mas ela ampliou, potencializou os problemas que o ser humano já carregava. Potencializou. Vamos lembrar de uma coisa aqui. O Rudy falou uma coisa interessante, que é um ditado que eu vou fazer uma reformulação nele para a questão da cristandade. Ele falou assim: a ocasião faz o ladrão. E na cristandade eu colocaria: a ocasião mostra o ladrão. E com base no que eu falo isso? Com base, por exemplo, na vida de José. José, quando ele é vendido para Potifar lá no Egito, a gente sabe da trama que a esposa de Potifar fez. E o comportamento, Roberto, que existiu de José, ele mostrou exatamente que
embora ele estivesse em meio a um cenário assim difícil de escapar, porque vamos combinar aqui, vamos esquecer, vamos tirar um pouquinho a questão de querer defender uma santidade que deve ser defendida, mas vamos para a humanidade. Na humanidade a gente sabe que o homem ele é seduzido por uma mulher, e isso aí é uma coisa que é até natural, deixa de ser natural quando isso avança para relações que são proibidas biblicamente, né? Mas a questão da sedução, de você achar uma mulher bonita, atraente, isso é uma coisa que acontece com o ser humano, e com o homem crente também é a mesma coisa. Você tem que aprender o que é lidar com isso, né? E a Bíblia diz sobre a questão do domínio próprio, mas é uma coisa que sempre vai ficar amortecida dentro do homem ou não, depende da forma como ele estiver conduzindo a vida dele. Mas a gente vê, por exemplo, no caso de José, que ele tinha, vamos dizer assim, todo o cenário, longe da família, uma pessoa que foi preterida pelos irmãos, vendido como escravo no Egito, e ele fala assim, puxa, agora tem uma mulher aqui que é uma mulher da alta cúpula da sociedade no Egito, ela está se oferecendo para mim. Mas aí entra um ponto interessante. O princípio que José carregava soou muito mais forte do que a oferta daquela mulher para ele. Então, assim, quando a gente vai trazendo isso para o contexto da era digital, eu entendo que é o mesmo ponto, né? Isso daqui é uma arma, como a gente colocou. Ela é uma arma. Pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas os princípios que regem a minha vida é que vai determinar o que isso vai significar para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Então eu vejo que José é um exemplo muito prático disso. E dá para a gente não culpar propriamente a ocasião, né? Mas sempre acho que o nosso caráter e a maneira como a nossa vida espiritual e moral ela caminha, isso vai determinar muita coisa sobre nós. Maravilha. Até porque existem sinais, né? A gente que estuda um pouco sobre linguagem corporal, a gente vai perceber que quando a pessoa está com segunda intenção, ela já vai demonstrando. E aí, quando você é espiritual, que nem eu estava conversando com o irmão esses dias, existem pessoas que pedem o nosso número de contato e dizem assim, vou entrar em contato com o irmão. Às vezes pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Vou entrar em contato com o irmão e vou levar você lá para ministrar na igreja, que eu gostei da sua palavra e tal. E aí quando a pessoa te manda um oi lá para você salvar o contato, o Espírito Santo diz, apaga. Aí a gente fica com cara de tacho, né? Mas Deus sabe o que está por detrás dos bastidores. Justamente. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu falo, mas Jesus, mas o irmão vai me levar para pregar lá, eu vou apagar o número dele. Apaga esse número aqui. A gente não sabe, né, o que pode acontecer. Então, se a gente partir desse princípio aqui, vamos se aproximar de Deus e vamos prestar atenção nas ofertas que são colocadas para nós, principalmente nessa área de conexão virtual, prestando atenção em tudo que é colocado diante de nós, e nós estivermos se aproximando de Deus, nós vamos olhar em cima da mesa os pratos e vamos fazer igual Daniel, né? Eu não quero se contaminar com os manjares que são colocados na mesa, até porque eu estou se aproximando de Deus. E é importante também frisar o seguinte, com essa questão com essa fala, né, que a gente tem expressado aqui, da questão do ser humano, né, a qualidade de vida moral do ser humano, ela vai determinar o que vai acontecer com o celular ou com uma televisão, o que ele vai acessar. Com isso, nós não queremos dizer também que nós podemos nos lançar aos desafios que a nossa vida cotidiana ela pode enfrentar. Porque uma recomendação que a gente vê na Bíblia é justamente não tentarás o Senhor teu Deus. Paulo, escrevendo, salvo engano, aos Coríntios, ele diz assim, olha, fugir da prostituição. Ele não falou, Rude, por exemplo, encare ou resista à prostituição. Ele fala, fuja. Por quê? Porque se você ficar muito tempo num determinado cenário, exposto, mesmo que você tenha uma vida ilibada, moralmente, espiritualmente, você está se lançando ao perigo. E tudo pode mudar aí naquele momento. Então, assim, por mais que nós tenhamos
uma vida elevada espiritualmente, isso não nos dá o direito de estar em ambientes e não tomar cuidado com certas coisas. Então, quando o pastor Marcos falou do apaga o telefone, ele podia estar na melhor fase espiritual dele, mas Deus sabia que talvez a partir dali ia ser construído de repente uma armadilha, né, do mal para destruir sua vida. Isso é grave. Porque a gente trata problemas de pessoas, né, que às vezes passa o número para determinadas pessoas e alguém fica mandando lá fotos, às vezes nua, e aí fica cantando a pessoa, e a pessoa não a maioria das vezes é homem, que eu já tratei essa situação. Aí o homem não tem coragem de contar para a esposa, porque ele tem medo que gere uma confusão, uma briga. Então vai lá, apaga o número daquela abençoada lá para não ter problema depois. Abençoada porque por às vezes sua também conta. o homem dá carona Sim, para o desejo que está surgindo e fala, minha mulher não viu, então eu vou apagar, depois eu chamo ela no cantinho e a gente conversa. Aí é onde gera problemas, principalmente problema de área familiar, né? Perdão, quase engasguei. Eu observo e eu percebo que, missionário Roberto, na Bíblia, as pessoas que foram tentadas, a maioria delas, se não todas, inclusive Jesus, estavam preparadas espiritualmente. Talvez Jesus estava num momento de fraqueza física devido ao jejum, ao cansaço, mas se você observar bem, no Éden, poxa, Adão andava com Deus, conversava com Deus face a face. Você vai ver pessoas que foram tentadas. José foi destacado aqui pelo nosso pastor Antônio Anderson. Então você percebe que o adversário ele faz questão de tentar com os teus recursos, e por que não? O recurso pode ser um destes, né? O mundo digital, para fazer derrubar alguém. Você concorda? O problema não é você ser tentado. O problema é, após você ser tentado, você pode ser tentado no dia que você estiver bem. Mas após você ser tentado, e no momento a qual você estiver mal, porque Deus permite em uma hora que você estiver fortalecido. Tudo bem, você está fortalecido, você está ali se preparando, você conseguiu resistir. Mas se você continuar exposto, pode ser que 5 minutos depois eu não esteja mais Sansão. mais bem. Bem lembrado. E se você estiver em um dia que você não estar bem, foge. Vamos colocar em um outro ponto. Você acabou de brigar com tua esposa. Você acabou de ter uma briga feia com tua esposa. Para que você vai falar com uma amiga do passado? Para que você vai atender no Facebook uma ex-namorada? Acabei de ter uma briga, eu não tô legal. E o inimigo sabe quando você não tá legal. E às vezes pode vir uma palavra, num dia mal, uma palavra de carinho, da onde que não deveria vir. E aí é onde que a pessoa pode ceder. Eu estava uma vez em um culto de uma igreja renomada, não vou citar o nome dela por ética, mas eu estava no culto e o apóstolo, ele convidou toda a igreja dele para estar indo evangelizar Augusta. Ele falou, olha, quem tiver aqui, quem achar que está preparado, nós vamos descer evangelizando Augusta. Era uma sexta-feira, após um congresso. Foi muitos amigos meus que estavam lá dentro. E o pessoal mais humilde, que se autoconhecia, falou, eu não vou lá não. Vou ficar aqui intercedendo. E o apóstolo ele falou, quem acreditar que pode ser retalhado, ou quem acreditar que não vai aguentar, fica na igreja, intercessão. Todo mundo que foi lá tomou pancada depois. Muitos caíram. Porque o problema não é quando você vai. Eles foram, foi uma benção. Garota de programa largou o programa, se reconciliou com Cristo. Pessoas foram usadas de forma tremenda, entregaram profecias no profundo, pessoas se reconciliaram, o demônio foi expulso. Mas o dia seguinte, ninguém estava esperando a pancada vir depois. E o povo passou mais de uma semana sendo retalhado. Então,
o problema não é o seu celular, o problema não é a sua rede social. O problema é você acessar a sua rede social no dia que você não está legal. Eu não estou legal, melhor que eu faço é desligar meu celular, jogar ele no fundo da gaveta, quando eu estiver legal eu vou acessar ele de novo. Mas se eu acessar ele acabando de brigar com minha esposa, sem estar legal, meu coração já está perturbado, é perigoso eu ir parar em um site pornográfico. Por quê? Porque eu não estou bem. Eu não estou legal. É perigoso eu ir parar em alguma coisa que não queira. É perigoso eu ir parar no meio de uma rede social de uma ex-namorada. Porque eu não estou bem. Não é a ferramenta. É como eu vou estar utilizando essa ferramenta no dia que eu não estiver bem. É interessantíssimo, gente. Mas agora pensa aqui comigo. O que faz o sujeito, então, estar preparado para resistir? Porque são degraus que levam à queda. O primeiro degrau que leva à queda, pelo que eu observei aqui, é pegar no celular. Porque você está a um passo, quando você desbloquear ele, pode você ser bombardeado por diversos tipos de informação. Até um spam, que na sua cara aparece uma moça bonita, nua. Para quem é moça, aparece um rapaz saradão lá de cueca fazendo a propaganda de uma marca famosa, de uma roupa íntima masculina, ou etc. Ou vice-versa. Mas Hudson, o problema não é você olhar a primeira vez. Um spam ele pode vir uma garota totalmente nua. O problema é a segunda vez. Davi ele olhou a primeira vez. Ele não ia cair na primeira vez. Na segunda vez desceu pro coração dele e aí ficou perigoso. Porque olhar, sem hipocrisia, nós não somos cegos, você vai olhar. Vai passar uma mulher bonita do seu lado e você vai olhar. O problema é quando ela passar por você, você quebrar o pescoço e continuar olhando. Meu conselho para os jovens, sai dessa de olhar e fitar o olho só uma vez. Porque tem uns que nem olham a segunda, já fica assim. Mas brincadeiras à parte, existe. É verdade. Tem gente que estagna quando vê alguma coisa assim, ó. A gente percebe. Tudo isso está relacionado à era das informações, da era digital em si. Agora vem cá, pergunta aos senhores aqui na mesa. Consequências da distração digital na vida espiritual do crente. Roberto? Afastamento, né? Pode falar, fique à vontade. Apostasia, esfriamento espiritual. Quero nomes. Antônio? Não, com toda certeza. Na verdade, isso vai ser um elevador. Vai ser um elevador porque começa com uma distração, né? Essa distração vai se tornando um afastamento. Esse afastamento de Deus e da palavra de Deus depois tem que ser justificado. E para você justificar isso, você vai ter que começar a flertar com heresias e falsos mestres. E aí você já está praticamente fora do corpo de Cristo. Né? Você diz isso para defender suas teses de que você está errado. É porque o que acontece? Você começa... Você começa com... Como funciona de verdade a vida cristã? A vida cristã, ela funciona com a palavra chamada princípio. Aí que a gente coloca no plural princípios. Vamos pegar o exemplo de Cristo. A gente falou sobre tentação aqui, né? O Espírito leva Jesus ao deserto e a Bíblia diz que o diabo leva o Senhor para 3 situações. Uma primeira situação, ele confronta a fome e ele sugere que Jesus transformasse a pedra em pães. Ele resolveu o problema da fome. Jesus precisava, não naquele momento, mas em algum momento, né, do seu ministério terreno, ele precisava ser uma figura conhecida. O diabo falou assim, não, eu tenho um jeito para isso acontecer. Sobe no alto do pináculo, se joga. Eu sei que o Pai, está escrito que ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Então ele vai te salvar, vai ser um espetáculo muito grande e você vai ser conhecido, né? E ele vai finalizar com mais uma tentação. Eu não sei se os irmãos perceberam que todas as vezes que o diabo foi tentar Jesus, ele ofereceu um benefício para Jesus. Primeiro, transformar as pedras em pães era um benefício. Se tornar conhecido era um segundo benefício. E me foge a outra tentação. Consulta para mim aí, pastor Marcos, Mateus 4. É o pináculo? Foi o pináculo. Que todos os reinos eu te darei. Isso, exatamente. Se prostrado me adorares, todos os reinos te darei.
que era algo também que faz parte do contexto do reinado messiânico de Cristo. Então, o diabo ele ofereceu 3 benefícios para Jesus, né? Matar sua fome, se tornar famoso e o poder dos reinos. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas todas as vezes que Jesus ele recusou um benefício, ele recusou iniciando assim: está escrito. Está escrito. Está escrito. E o adversário usou até o Salmo 91 para bombardear. Salmo 91. Então, quer dizer, a gente estava falando aqui, por exemplo, eu comecei falando aqui que a diferença entre o veneno e o remédio era a dose, né? A própria palavra de Deus, tirada do seu contexto, ela pode se tornar um veneno perigoso. E aí você volta ao que eu perguntei agora, justamente. Os irmãos estão entendendo? Então, quem está na nossa audiência e vai acompanhar, pare para pensar. Tudo que o diabo ofereceu foi um benefício. E o Senhor recusou, falando assim: está escrito. Então, o que a gente aprende aqui? Que todo benefício, ele deve ser recusado quando ele quebra um princípio. Então, por que Jesus recusou? Porque existe um princípio que era maior do que o benefício. Quando a pessoa, Roberto, ela começa a viver uma decadência espiritual, o princípio ele é colocado em segundo plano e o benefício vem em primeiro. E quando isso acontece, como é que eu vou lidar com essa questão? Como é que eu vou transitar com isso? Bom, peraí. Se eu não consigo mais cumprir esse princípio, não é interessante achar alguém que possa me dizer que esse princípio que eu antigamente acreditava não é válido e que a minha vida atual ela pode se encaixar no Evangelho? E aí a gente vai de encontro com o quê? Com o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, falando assim, ó: vai chegar um tempo que as pessoas vão levantar para si próprios doutores conforme seus próprios desejos. Ou seja, eu preciso de um líder e de uma igreja que encaixe o meu modo de vida, né? Que consiga encaixar os meus pecados. Então, ela foge da proposta do Evangelho, que é seguir princípios estabelecidos por Cristo, para procurar princípios novos que de alguma maneira elas acreditam se encaixar a fé cristã, e com isso elas vão deturpando completamente a questão de uma vida com Cristo. Então, fica muito claro aqui que o princípio ele vem na frente do benefício, e todo benefício que quebra um princípio, o Senhor Jesus está ensinando uma coisa aqui: vem do diabo. Obrigado pelo corte. Consequências da distração digital na vida espiritual, Pastor Marcos. Eu falei aqui a palavra afastamento, né? Que é bem interessante. Eu estava analisando aqui enquanto vocês estavam falando. Filho pródigo deixou a casa do pai e foi se distanciando ao ponto que um dia ele foi comer junto com os porcos na lama. E aí, mais um dia, ele teve a oportunidade de reconhecer. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? E dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante os céus. Então, a gente vê aqui nesta fala que quando nós valorizamos mais a era digital e desvalorizamos a nossa vida com Deus, cada dia que passa a gente vai se distanciando de Deus ao ponto de estarmos se envolvendo novamente com as comidas de porcos. Rudy, até aproveitando aqui, que talvez eu acabei me desvirtuando da proposta da pergunta, né? Da distração. É importante a gente entender o seguinte: cientificamente agora, vamos deixar um pouquinho a questão da fé e vamos um pouco para a ciência. O que se sabe hoje a respeito, por exemplo, das redes sociais? Hoje já é um ponto assim, um ponto pacífico, né, dentro da ciência, principalmente da psiquiatria, da psicologia, que eu vou colocar, por exemplo, os vídeos curtos aqui. A gente estava até comentando um pouquinho antes, né, nos bastidores aqui de vídeo curto. Os vídeos curtos, né, que a gente vê muito aí, eu não vou falar as plataformas, né, mas esses vídeos curtos, eles já comprovadamente, os estudos mostram que eles trazem um vício para a pessoa. E como é que a gente sabe que é um vício? A gente sabe que é um vício porque o vício ele libera uma substância, um hormônio que é a dopamina.
dopamina. E comprovadamente, os vídeos curtos, né, eles trabalham liberando uma dopamina rapidamente. E quando... Olha só como é um problema gravíssimo isso. O teu cérebro, ele vai sendo treinado para isso. De uma maneira que ele não... Uma maneira imperceptível, o teu cérebro ele vai sendo treinado para sempre ter uma carga de dopamina. Porque o que a gente sabe hoje como sociedade? A gente vive estressado. A gente pega trânsito, né, para trabalhar, para voltar, né? O Rudy acho que é o que trabalha mais longe aqui, talvez, do seu ponto de trabalho. E tem que ainda encarar as viagens, né? Essa semana ele estava lá em Santa Catarina, né? Salvo engano. Então, tudo isso vai acumulando o estresse, que é um estresse natural, é dessa época. Eu não sei se o pessoal parou para pensar em casa, você comece a fazer essa reflexão. Parece que o celular e esses vídeos são um ponto de relaxamento natural para nós, e não é um ponto de relaxamento natural. Esses vídeos, eles liberam justamente a dopamina. E a dopamina, ela causa uma sensação de bem-estar e prazer imediata. Porém, qual é o problema da dopamina? O problema da dopamina é que ela vicia e cada vez mais o seu cérebro vai exigir um nível mais alto. Então, como é que funciona? Olha a distração. Começa com 20 minutos. Você vendo o vídeo. 20 minutos você vai ter, Roberto, um nível de dopamina sendo liberado no teu corpo. E aquilo vai te trazer um bem-estar. Só que amanhã, aqueles 20 minutos já não vai mais fazer sentido para você. Porque teu cérebro vai pedir um nível maior. E você vai dobrar para 40 minutos. Os 40 minutos vai te satisfazer até um determinado ponto, mas a partir daquele ponto você vai ter que dobrar a dose de novo, para você dobrar a dose de dopamina que o teu corpo vai receber, né? E com isso, você daqui a pouco está completamente viciado. Então, o que começa com uma distração, ela pode se tornar o quê? Um vício. E dentro da questão, a gente está tratando aqui a questão do cristianismo. Além de você se colocar em risco de você acabar adquirindo um vício, você gradativamente você vai se distanciando de Deus, porque é um efeito dominó. Você perde tempo na rede social, porque aquilo é uma distração, e você vai se distanciando de Deus. E aí, essa questão que a gente falou num ponto atrás dos princípios, elas vão sendo quebradas sem você perceber. Eu sempre costumei falar uma coisa na igreja, que é assim: se você subir, Rudy, 30 degraus de uma escadaria, e você descer para o degrau de número 29 e nele você permanecer, por exemplo, 2 semanas, parece que aquilo não foi nada. Por quê? Eu só desci um degrau. E naquelas 2 semanas você vai se acostumar tanto com aquele degrau que parece que você estava no degrau 30, porque o 29 você se acostumou com ele. E você vai fazendo isso gradativamente, se acostumando a cada degrau da descida da sua vida. Até que chega um momento que você está embaixo e você não percebeu. A distração é um perigo porque ela vai causando uma descida gradativa na vida das pessoas. Deixa eu pegar um gancho da fala do pastor Antônio. Ele estava falando sobre princípios. E enquanto ele estava falando, eu estava lembrando que, segundo o IBGE, nós estamos em quanto de população evangélica no Brasil? Você ainda se lembra? Se eu não me engano, no último censo aí estava... eles colocam cristãos de uma maneira geral, que vai abranger os católicos também. Mas se eu não me engano, tinha aproximadamente 25% de cristãos protestantes, né? Que é o que a gente classifica como evangélicos aí, no Brasil. 25%. O que daria, que daria mais ou menos aí 50 milhões de pessoas. E nós já viemos com esses níveis altos há um bom tempo. E isso não afasta da gente igrejas fechando por escândalo. Isso não afasta da gente dinheiro sendo achado em cueca. Isso não afasta da gente pastor sendo pego em pedofilia. Sabe? E não deveria. E a culpa não é do celular. A culpa é do princípio.
A culpa não é da rede social. A culpa é que tem alguma coisa lá atrás que foi perdida. Alguma coisa foi esquecida. Se eu alimentar mais a minha carne do que o meu espírito, minha carne vai gritar mais alto. E aquilo que eu um dia fui, tem perigo de voltar. Então eu tenho que alimentar mais meu espírito. Eu tenho que voltar a fazer aquilo que eu aprendi no começo. A Bíblia fala assim, ó, lembra-te de onde que tu caíste. E volte. A Bíblia ela te faz um convite tremendo. Volte ao primeiro amor. Lembra-te. Então voltar ao primeiro amor é voltar a fazer as primeiras obras. Voltar a jejuar como eu jejuava. Voltar a orar como eu orava. Voltar como era antes. E a gente não consegue voltar como era antes. Porque vai achando que, às vezes, a pessoa pensa que não precisa mais. Depois ela acha que é muito importante e não tem mais tempo. Eu fazia isso quando eu era membro, irmão. Hoje em dia eu sou ministro, hoje em dia eu não preciso mais não. E aí é onde que mais precisa. Por quê? Porque é mais fácil cair. Quando você está em um local de destaque, geralmente, vamos trazer para o mundo físico, se um bandido ele for atirar, ele vai atirar no capitão. Ele vai atirar naquele que realmente ele vai conseguir acabar com os outros. Então ele vai atirar no pau que tem a patente mais alta. E por que quando eu tenho a patente mais alta eu vou me preparar menos? Eu deveria estar me preparando mais. Só que eu não me preparo mais. Você me permite só que eu tô com os dados oficiais do IBGE aqui do ano 2022, só para a gente falar um número preciso aqui. 2022, nesse censo aqui, 26,9% de evangélicos no Brasil. Obrigado. Olha só, já pensou um nível tão alto, só que uma qualidade tão fraca? Porque a qualidade caiu. E é nítido. E não caiu a qualidade nos jovens, como nós acusamos. Caiu em geral. Caiu em geral. De membro a ministro, a qualidade caiu. Eu vou ter que interromper um pouquinho a fala dos senhores, porque é o seguinte, vamos deixar um pouquinho para o próximo episódio. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo. O Talk Visionário tem muita coisa de suma relevância para a nossa fé cristã.